everybody! Começando mais um vídeo aqui no Dicas de Inglês by Joe. E meu querido e minha querida, hoje mais um vídeo do quadro Top 5 by Joe, das 5 palavras que você fala em inglês no seu dia a dia aqui no Brasil, mas os nativos não falam. Vem comigo que eu vou te contar quais são. Bom, antes de mais nada, se você quer aprender inglês de graça comigo toda semana, é só você participar do projeto Rumo à Fluência, tá? Toda segunda-feira, às 20h47 no meu Instagram, nós temos aula ao vivo e eu te ensino inglês através dessas aulas, tiro suas dúvidas, divido a tela com você. É bem legal. Para você entrar no projeto, é só acessar o primeiro link da descrição e me seguir lá no Instagram. A primeira palavra é clássica, tá? Que é a palavra notebook, que é caderno em inglês. E os brasileiros usam notebook como notebook, né? A gente ainda fala notebook, né? Para se referir ao laptop. Então a gente fala notebook e laptop. Agora, eu não quero ser aquele professor que fala coisas óbvias. Ah, essa eu já sabia e tal. Por isso eu quero te falar aqui duas coisas. A primeira é que notebook nos Estados Unidos também pode se referir àquele computador menor, aquele notebook menor, tá? E eu já vi vários nativos usando a palavra notebook para se referir a notebook também, mas não é algo tão usual. Dessa você não sabia. É bicha. É bicha. E a outra coisa que eu quero te contar é o seguinte: laptop, se você dividir essa palavra, lap significa colo e top topo, então é tipo topo de colo, porque é um computador que você consegue colocar em seu colo, por isso que a gente chama em inglês de laptop. Já o computador que você coloca na mesa, aquele que não é o notebook, em inglês você chama de desktop, porque é topo de mesa, tá? E aí a gente fala desktop in English. Mereci um like isso daí. A segunda palavra é a palavra shopping. E no inglês a gente tem a expressão go shopping, que é ir às compras, fazer compras em inglês. E shopping é o verbo ali no gerúndio, né? No continuous, tá com ing, ou seja, comprando, dependendo do contexto. Mas se você quer se referir àquele lugar bonito que você vai para fazer as suas compras, você vai falar mall, ou se não shopping mall, ou se não shopping center, tá? Shopping center também, você pode fazer o T ali, o true T, mas se você quiser falar mais rapidinho, você fala center, shopping center, tá? Mas nunca só a palavra shopping. Em terceiro lugar, essa daqui é uma palavra que nós falamos todos os dias, mas às vezes você não sabe o que ela significa, especialmente para hambúrguer. Quando você vai pedir um hambúrguer, você fala, eu quero um X-Egg Bacon. X-Egg Bacon, bem brasileiro. Eu quero um X-Burger, né? O brasileiro ama falar isso. Mas eu não sei se você sabia, o X que tá ali, na verdade, é cheese. Então, Cheese-Egg Bacon é um hambúrguer que vem com queijo, ovo e bacon. Por isso que fala Cheese-Egg Bacon. Mas o brasileiro viu cheese e aí, como parece X, aí você fala X e aí virou o X que a gente tem no Brasil. E agora essa outra informação vai explodir a sua cabeça, mas você já viu que no Brasil as pessoas falam assim, fala X pra tirar foto, X, né? Ó, o X, né? Todo mundo faz isso. É porque no inglês você fala cheese. Os fotógrafos americanos mandam os outros falar cheese pra você rir, mas no português isso não funciona, porque você fala X e no inglês você fala cheese e aí você ri de verdade. Então foi uma cultura americana que foi trazida ao Brasil, mas que as pessoas ainda falam X para se referir à foto e ao queijo do hambúrguer, mas o certo é cheese. A quarta palavra é outdoor, que a gente usa para se referir ao outdoor, né? Aquela propaganda grande que fica. Mas na verdade você tem que falar billboards, porque outdoor significa ao ar livre, outdoor activities, ou seja, atividades ao ar livre. Se você quer se referir a propaganda na rua, você vai falar billboards, e não é billboards, é B-E-E, billboard, fechou? E em quinto e último lugar a gente tem a palavra show, que na verdade no inglês é um verbo, tá? Que significa mostrar algo, tá? I'm gonna show you something, ou seja, eu vou te mostrar algo. A palavra mesmo para se referir a show no inglês é concert. Mas aí a gente tem uma outra questão, que show também você pode usar para algumas... como é que a gente fala, gente? Para algumas situações você pode usar show, por exemplo, magic show, ou seja, um show de mágica. E aqui tem um mosquito.
mosqueiro, tá? Um pernilongo passou por aqui agora. Daqui a pouco eu pego esse danado aí. Então show sim pode ser usado em alguns contextos, mas para música, na maioria das vezes, você vai usar concert. Fechou? Ou melhor, fechou? Olha, meu querido e minha querida, esse vídeo merece ser compartilhado com seu amigo que tá estudando inglês. Muito show, muita informação legal. Dê o like nesse vídeo e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Esse é o Dicas de Inglês by Joe. Temos vídeos toda segunda e quinta-feira às 19 horas, dando dicas de inglês, pegadinhas envolvendo o inglês, testes sociais, enfim, muita coisa referente ao inglês. É esse canal que vai te ajudar a adquirir a independência no inglês, aprendendo sozinho, sem depender de escola, sem depender de curso online. Fechou? Tamo junto, te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Até mais. Bye bye, people.